Você já parou para pensar que sua empresa pode morrer junto com você? Não estou falando de falência por crise ou concorrência. Estou falando de uma empresa saudável, lucrativa, que simplesmente para de funcionar porque você não está mais lá. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Se você saísse de férias amanhã, por 30 dias, sem acesso ao celular, sem atender uma ligação, sem responder o WhatsApp, sua empresa continuaria funcionando? Os clientes continuariam sendo atendidos? As contas continuariam sendo pagas normalmente? Os funcionários saberiam o que fazer numa situação difícil? Se você hesitou na resposta, calma, esse vídeo é para você. E se você ainda não me conhece, eu sou o Pedro Lobo, empresário, sócio como você e especialista em empresas familiares. Essa é a terceira parte da nossa série sobre sucessão em empresas familiares. No primeiro vídeo, eu apresentei o conceito do tripé da sucessão: família, patrimônio e empresa. No segundo vídeo, falamos sobre por que famílias empresárias se destroem, os 5 gatilhos do conflito familiar. No terceiro, mostramos o imposto que você não sabe que vai pagar e como o time da transmissão patrimonial pode fazer ou destruir gerações. Hoje, vamos falar sobre a terceira perna desse tripé, a dimensão da empresa. Como garantir que o negócio que você construiu continue prosperando mesmo quando você não estiver mais no comando? Porque, como eu sempre digo, se a sua empresa só funciona com você dentro dela, na verdade, ela não vale nada. Quem vale é você. E isso é um problema gigantesco que precisa ser resolvido. Deixa eu te contar uma história real. O Hotel Maxud Plaza, em São Paulo, foi inaugurado em 1979. Durante décadas foi sinônimo de luxo e requinte. Henry Maxud, o fundador, era conhecido como um dos empresários mais brilhantes do país. O hotel tinha 42 anos de operação quando Henry Maxud faleceu em 2014. 7 anos depois, em dezembro de 2021, o Maxud Plaza fechou as portas definitivamente. Uma dívida de 81 milhões de reais em recuperação judicial. Brigas judiciais intermináveis entre filhos, netos e a ex-esposa. Um inventário travado há mais de 10 anos, 42 anos de história, 7 anos para implodir. O que aconteceu? Definitivamente faltou alinhamento. Mas provavelmente a empresa era uma extensão do fundador. Quando ele se foi, o conhecimento, as relações, as decisões estratégicas, tudo isso foi junto. E eu não estou julgando a família, até porque deve ter muita coisa envolvida. Estou mostrando apenas um padrão que se repete em milhares de empresas familiares brasileiras todos os anos. O conhecimento fica concentrado na cabeça de uma pessoa. As decisões críticas só passam por ela. Os fornecedores têm relacionamento com ela e não com a empresa. Os clientes confiam nela, não na marca. E quando essa pessoa falta, seja por morte, doença ou simplesmente cansaço, a empresa para junto. Então, vamos voltar para aquele teste que eu fiz lá no início, o teste dos 30 dias sem celular, porque esse é o teste mais honesto que existe para saber se você tem uma empresa ou se você tem um emprego caro e complicado disfarçado de negócio. Pensa comigo nos seguintes cenários. Se um cliente importante ligar com um problema, alguém vai saber resolver ou vai ficar esperando você voltar? Se um fornecedor atrasar uma entrega crítica, alguém sabe quem é o contato alternativo? Ou só você tem esse telefone? E se surgir uma oportunidade de negócio? Alguém tem autonomia para avaliar e decidir? Ou tudo tem que esperar por você? Se aparecer um problema jurídico, trabalhista, fiscal, alguém sabe o que fazer? Ou você é o único que entende? Se os números do mês fecharem ruim, alguém tem capacidade de analisar e propor correções? Ou só você enxerga isso? Na prática, o que eu vejo é o seguinte: a maioria dos fundadores acha que delegou, mas na verdade só distribuiu tarefas. Delegação de verdade é quando a pessoa tem autonomia para pensar, decidir e agir dentro de parâmetros claros. E isso não acontece da noite para o dia. Precisa de processos documentados, de liderança desenvolvida, de sistemas que funcionem independente de pessoas específicas. Aqui tem uma confusão muito comum que precisa ser esclarecida. Ser dono e ser gestor são papéis completamente diferentes. E quanto mais você entender isso, mais fácil fica estruturar a empresa para funcionar sem você. O fundador normalmente ocupa 3 posições ao mesmo tempo. É da família, é proprietário e é gestor.
Isso cria uma mistura perigosa, onde decisões empresariais viram decisões pessoais, onde meritocracia vira lealdade familiar, onde profissionalização vira falta de confiança. Na prática, você pode ser dono de alguma coisa e contratar alguém extremamente competente para gerir. Você define a direção, acompanha os resultados, mas não precisa estar no operacional todo dia. E aqui eu preciso te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas que precisa escutar. Profissionalizar a empresa não é te tirar do controle, é te dar liberdade. Eu sei o que você deve estar pensando. Pedro, mas se eu profissionalizar, vou perder o controle, as coisas vão mudar, não vai ser nunca mais como eu sempre fiz. E a resposta é sim, vai mudar. E é exatamente isso que você precisa. Deixa eu te explicar. Quando você centraliza tudo, você não tem controle, você tem dependência. Você é um refém da operação. Não pode viajar tranquilo, não pode descansar de verdade, não pode adoecer, não pode dedicar tempo para pensar em estratégia, porque está todo dia apagando incêndio. Uma profissionalização bem feita te liberta de tudo isso. Você para de trabalhar na empresa e começa a trabalhar na estratégia da empresa. Você tem tempo para pensar no futuro, para buscar oportunidades, para estar com a família, para ter um hobby. E o que é mais importante, que eu sempre falo, você precisa pensar em ter para onde ir. Porque se você só tem a sua empresa na sua vida, se sua identidade inteira está ali, se você não tem projetos pessoais, amigos fora do trabalho, propósito além do negócio, quando você solta o operacional, vai sentir um vazio existencial terrível. Não é raro você ver fundadores que profissionalizaram a empresa e caíram em depressão, porque eles não sabiam o que fazer com a liberdade. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Desculpa, eu não me aguentei. Então, a pergunta não é só como eu profissionalizo. A pergunta é o que eu vou fazer quando a empresa não precisar de mim no dia a dia. Você vai investir tempo em outro negócio? Vai desenvolver um projeto social? Vai viajar mais? Vai se dedicar a um hobby que sempre quis? Vai mentorar jovens empreendedores? Você precisa ter essa resposta antes de começar a soltar o controle, porque senão o que você vai fazer é sabotar a própria profissionalização da empresa sem perceber. Agora, tem um caminho que algumas famílias empresárias tomam e que funciona muito bem quando bem estruturado: trazer um CEO não familiar para a gestão. Isso não significa que a família perdeu o controle, significa que a família está no papel de proprietária, definindo a estratégia, acompanhando resultados, enquanto um profissional altamente qualificado cuida da execução. Mas atenção, profissionalização não é necessariamente trazer alguém de fora. Profissionalização é ter processos claros, alçadas definidas, governança funcionando e meritocracia estabelecida. Isso pode ser feito com alguém da família na gestão, desde que essa pessoa esteja lá por competência e não por parentesco. Então, como começar a profissionalizar gradualmente sem criar um caos? Primeiro, mapeie os processos críticos da sua empresa. Não precisa documentar tudo de uma vez. Comece pelos 3 processos mais importantes, aqueles que, se travarem, a empresa para. Como você atende um cliente do começo ao fim? Como você negocia com fornecedores estratégicos? Como você toma decisões de investimento? Coloque isso no papel, com critério, com exemplo, com execuções documentadas. Segundo, identifique quem pode assumir mais responsabilidade. Você tem gente boa na sua equipe que poderia tomar decisões maiores se você deixasse? Então comece a delegar pequenas decisões progressivamente. Defina alçadas claras. Até X reais você decide sozinho. Acima disso, você me consulta. E quando a pessoa errar, porque ela vai errar, use isso como oportunidade de ensino, não como desculpa para centralizar tudo de novo. Terceiro, estabeleça um calendário de reuniões estratégicas regulares. Semanal para o operacional, mensal para o tático, trimestral para o estratégico. Com pauta definida, com decisões documentadas, com responsáveis e prazos claros. Isso cria um ritmo de governança que funciona com ou sem você. E teste. Tire uma semana de férias sem acesso, depois 2, depois 1 mês. Vai aumentando gradualmente. Você vai descobrir onde estão os gargalos reais. Olha, eu sei que tudo isso pode parecer assustador. Você dedicou décadas da sua vida construindo essa empresa. Ela é a sua criação.
É compreensível que você tenha medo de soltar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o maior legado que você pode deixar não é uma empresa que depende de você, é uma empresa que prospera independente da sua presença diária. É uma empresa que vai empregar pessoas, servir clientes, gerar riqueza para as próximas gerações, mesmo quando você não estiver mais aqui. E para isso acontecer, você precisa começar agora. Entenda que uma profissionalização bem feita e gradual leva anos. Não é algo que você vai fazer em 3 meses, às vésperas de se aposentar. No próximo vídeo, vamos fechar essa série falando sobre o que une as 3 dimensões que vimos até agora: família, patrimônio e empresa. Vamos falar sobre comunicação e alinhamento. O segredo das famílias que multiplicam riquezas por gerações. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com outros empresários familiares que precisam ouvir isso. Me conta nos comentários. Você passou no teste dos 30 dias? Sua empresa continuaria funcionando sem você? Até o próximo vídeo.